Prezados amigos da Casa do Caminho, uma boa tarde para todos, um bom dia ou uma boa noite, dependendo do horário que estejam assistindo, né? Mas normalmente uma boa tarde, já que estamos voltando à nossa palestra da tarde do Livro dos Espíritos dos sábados. Hoje eu estou substituindo a Andréia, semana que vem é o contrário, seria eu, aí a Andréia vai fazer no meu lugar. É o capítulo 9, né, do Livro dos Espíritos que a gente está fazendo agora, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Meu nome é Ricardo Igreja. Nós temos 2 tópicos para fazer. A penetração dos espíritos no nosso pensamento e o item 2, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então, muito importante, tema bem discutido, não só no meio espírita, né? E que segue a emancipação da alma, que foi colocado já antes pelo nosso amigo Canrobert, entre outros, que deram esse tema, sobre a questão do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do sonho, dos sonhos, que a gente também chega a referenciar aqui também, nesses tópicos, de alguma forma. E a gente aqui já está na intervenção do espírito no mundo corporal, não só quando o espírito está se emancipando nessas fases de sono, sonho, êxtase, dupla vista, o sonambulismo, mas também durante o espírito está encarnado, acordado, vivo, ali, vivaz, né? No dia a dia também. Como é que isso se dá? Vamos ver, vamos estudar da questão 456 até a questão 472, tá? Que a gente vai fazer o estudo da tarde de hoje. Então, vamos fazer a nossa oração final, inicial. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra Menezes, nosso patrono do estudo do Livro dos Espíritos, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a Dr. Herman, aos diretores da Casa do Caminho. Estamos aqui ainda no meio virtual, mas também já com os trabalhos começando a se realizar na Casa Espírita, às sextas-feiras e aos sábados, agradecendo esse retorno gradual aos trabalhos, ao convívio, e também, quem sabe, já mais à frente aos cursos, que já estão começando a ser idealizados, ser realizados, além das próprias reuniões. Que possamos ter um bom ano, esse ano de 2022 já está sendo de retomada, para que se estabeleçam em termos de ponderação e de equilíbrio, essa pandemia se restabelecendo como endemia e depois sendo erradicada, com não só o sucesso como vem sendo dessas vacinas e das suas doses de reforço, mas também dos próprios cuidados para conosco mesmo, ainda que na retomada do nosso trabalho, na retomada do nosso convívio social, possamos estar prezando pela saúde do outro e do nosso próximo, com o uso da máscara em lugar fechado, especialmente também, e que possamos orar por aqueles que ainda estão passando pela dificuldade da doença, a dificuldade também do desemprego, a dificuldade da subsistência material, já que temos muito hoje pessoas que estão vivendo na rua também nesse momento. Protege e ampara a todos nós nessa semana que se inicia, a partir de domingo, e no dia de hoje, no estudo de sábado, possamos apreender o significado aqui desses ensinamentos, que seja em nome de Deus Pai, possamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, graças a Deus, amigos, estamos aí de volta. Então, vamos falar da penetração dos espíritos no nosso pensamento. Primeiro, tópico 1, da questão 456 a 458. Será que os espíritos, então, veem em nosso pensamento? Será que eles influem no nosso pensamento? E de que forma são determinantes? Então, vamos parar para pensar. Nós somos espíritos. E sendo espíritos reencarnados, né? A alma é o espírito encarnado. Qual é a propriedade, quais são os atributos do espírito? Né? O espírito é desencarnado ou encarnado? O espírito é aquele ser inteligente. Né? Ele é o princípio inteligente, é o próprio nome diz, princípio inteligente, que organiza a matéria, que tem a sensibilidade no vegetal, tem a intuição, uma inteligência primitiva no animal, né? E depois o raciocínio no ser humano, ele está individualizado, né? Tendo consciência de si próprio,
e ele tem como atributos qual? O principal deles, o pensamento racional, né? E esse pensamento racional, o pensar, o livre pensar, ele também tem o sentimento, ele, o querer, a vontade. Então, o espírito vai ser aquele que quer, aquele que tem vontade, aquele que pensa, aquele que age, né, na matéria, inclusive, e aquele que ama. Então, todos esses atributos do espírito fazem com que ele tenha o quê? Esse pensamento que age na matéria, age sobre si próprio, se reformula, né, e, ao mesmo tempo, age como um co-criador, como sabemos. Como vemos até lá na questão 132, né, sobre a questão da encarnação mesmo. E, então, a gente está agindo sobre outros espíritos encarnados também. Nosso pensamento emana, nossa vibração, nós traduzimos em palavras, em ações, mas também temos nosso pensamento. Será que os espíritos encarnados, fora do corpo, também têm essa propriedade de interferir em questões nossas e nos ajudar, ou então nos colocar de uma forma ruim, nos trazer para baixo também? Então, isso, fora até do espiritismo, a gente tem isso quase como um lugar comum, né? E muitos espiritualistas de outras correntes vão dizer, né? Poxa, não se deixe levar por esses pensamentos ruins, essa vibração ruim do outro, ou aquele espírito que está aí te obsediando. Até se usam os conceitos da possessão, da obsessão, fora mesmo do estudo do livro dos espíritos ou do espiritismo, em outras correntes religiosas também. Aqui nós estamos estudando uns princípios que são estudados também no livro dos médiuns. Vamos ver mais à frente a questão dos processos convulsionários, a própria proteção dos anjos guardiãos, né, dos espíritos mentores, essa influenciação nas questões da natureza, ao final do capítulo. Mas aqui a gente está dando a introdução. E a pergunta 456 vai dizer: os espíritos veem em tudo o que fazemos? Ora, se a gente é espírito encarnado e o espírito desencarnado está, né, ao nosso redor, por exemplo, o espírito protetor, mentor, o anjo guardião está sempre junto a nós. Nós temos os espíritos familiares, como vamos estudar mais à frente, né? A questão dos obsessores e tudo mais, é óbvio que eles sim podem vê-lo, porque eles têm o atributo do pensamento, e nós também temos, encarnados. Então, o pensamento é como um neon, eles vão enxergar aquele pensamento nosso, bom ou ruim. Porque nós estamos, diz a resposta, constantemente rodeados por eles. É uma multidão de testemunhas, como diz lá na 457. Né? Frequentemente, a gente quer esconder o pensamento, mas seus pensamentos não podem ser dissimulados para os espíritos. Assim a gente vê na literatura de André Luiz, por exemplo, como o pensamento é o neon, e ali não pode ser dissimulado. Né? E aí, eles dizem assim: porém, cada um só se dirige, só vê aquilo que lhe dirige a atenção. Então, por exemplo, alguma coisa que eu tivesse numa reunião e alguém está falando um assunto que não me interessa, um assunto sobre um filme, que eu nunca vi, ou que eu não me interessa, um livro que não é do meu feitio, sobre futebol e eu não gosto de futebol, ou sobre um determinado luta, eu não gosto de luta. Não, qualquer coisa, a gente está dando exemplos aqui. E você não vai se interessar, você não vai querer ouvir, você não vai querer participar daquela conversa. E, de repente, você vai até abstrair o que está sendo falado e escutar como um ruído. Ao mesmo tempo, se você escutar algo, opa, ouvir falar disso aqui que eu gosto, você fica com a atenção toda direcionada. A mesma coisa vai se dar entre os espíritos em relação a gente, encarnado. Eles vão dirigir a atenção para aquilo que eles estão afinizados. Para aquilo que são indiferentes, eles não vão se ocupar. Então, daí a vibração, a afinidade, a lei de atração, elas são fundamentais nesse processo. Então, a responsabilidade nossa está atraindo que espíritos estão nos secundando nas nossas opiniões e no nosso direcionamento da vida mesmo, né? Já que estamos cercados por uma multidão de testemunhas, né? E que eles podem, então, conhecer esses mais secretos pensamentos nossos, como responde na 457 frequentemente, né? Então, quer dizer, nossos pensamentos, até para os espíritos bons, eles são até previsíveis. Nós vivemos num mundo de expiação de provas. E muitas vezes, o que nós fazemos? Nós pensamos muito ainda em coisas pequenas, né? Aí a gente pensa com a inveja do outro, com o ciúme do outro, com o melindre do outro, a dificuldade com a questão, às vezes, do orgulho, da vaidade, né? E eles já estão, os espíritos bons que tentam nos ajudar, nos secundar, nos inspirar para o bem,
os espíritos protetores, mentores, anjos guardiãos, já pensam assim, poxa, isso aí eu já era esperado dele, já é esperado, é a minha missão mesmo. Eles já não se assustam mais. Às vezes, aquela dificuldade nossa, né? Eles já não se assustam mais. Porém, eles nos respeitam, eles não nos constrangem. Ao contrário, os espíritos que estão trabalhando ainda na vibração do mal, e a gente tem a questão 100 e seguinte ali, principalmente que a escala espírita demonstrando isso, a gente vai ter os zombeteiros, vai ter aqueles também maledicentes, aqueles que fazem o mal mesmo, né, da mais da mais rasteira, vamos dizer assim, escala espírita, né, como a gente tem ali. A gente vai até retornar aqui na questão 100 para falar, né, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, né, a 101 vai até trazer, né, ali em diante, espíritos impuros, por exemplo, esses já vão se comprazer no mal mesmo, na baixeza de inclinações. Aí vai ter os levianos, os pseudo-sábios, os zombeteiros, né, os neutros, né, os batedores e perturbadores. Então vai haver essa afinidade, eles vão constranger a gente, eles vão ver aquela nesga de pensamento nossa ruim, vão se aproveitar daquilo. Opa, é aí que eu vou e vou potencializar aquilo nele. Por quê? Porque a gente vai ver também adiante porque que eles se comprazem nisso, né? Mas, dessa forma, então, se perguntar disso, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazer da pessoa depois de morta? Sim, porque vivo você esconde as suas intenções, você faz uma carinha boa, né? Bota uma roupinha bonitinha, fica caladinho ali só pensando, né? Ih, aquela pessoa, e ninguém está sabendo o que você está pensando, o que você está vibrando, né? De trás das redes sociais, então há tanta dissimulação, né? E há tantos pensamentos difíceis ali, né? A ironia, tudo isso. Agora, espírito já não, o pensamento é união, ele vibra, então aí não, o que acontece? Certamente que quando julgares bem ocultos, os espíritos vão captar aquilo dali, mais do que a gente estando encarnado. Tente frequentemente uma multidão de espíritos, que é que a gente deu a resposta na primeira questão também, ao vosso lado que vos vê. Então, olha só, o nosso pensamento vai emanar uma luz, uma vibração, um cheiro, até um odor, algumas vezes. Olha que coisa, né? Um campo vibratório e tornar-se visível. Daí vai ser muito mais fácil eles verem, né? E não ser dissimulado como poderia ser estando encarnado, né? E a gente tem que tomar cuidado, muitos capítulos também com um tema bem comum, também até nas questões de encontros, de estudos sobre mediunidade, que é a ideia fixa. Nosso pensamento numa ideia fixa, às vezes, uma situação, né, de vida, uma pessoa que a gente não gosta, numa situação de emprego, ou no nosso meio familiar, qualquer coisa, aquela ideia fixa, aí eu estou sendo perseguido, eu estou sendo maltratado, ou eu sou um coitado, ou eu sou infeliz, aí vai para uma questão de depressão, de tristeza, a ideia fixa, aquilo trabalha de uma forma a nossa psique, que a gente vai se ver envolto numa armadilha, numa situação difícil depois de se livrar, né? E os espíritos que estão ali afinizados com aquilo, que querem ver ainda a nossa dificuldade, os amigos, os irmãos inferiores que ainda estão nessa dificuldade vão potencializando aquilo. Nada de espíritos bons, eles têm muita paciência conosco. Apesar de não se constrangerem mais, saberem que nossos pensamentos são previsíveis naquela dificuldade ainda, eles estão sempre ali tentando ajudar. E a 458 diz isso, né? Então depende que os espíritos que nos cercam, nos observam, o que eles estão observando os nossos pensamentos. E os brincalhões vão rir dos pequenos aborrecimentos que vos causam, os zombeteiros, levianos, né? Das vossas impaciências. Os bons vão ter muita paciência. Os sérios vão deplorar esses defeitos, mas vão tentar nos ajudar, né? Então isso é muito importante a gente ver, que é a atuação dos espíritos que estão assim avalizando a nossa encarnação, o Dr. Herman, por exemplo, né? E aí a gente entra no tema da influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e das nossas ações, né? Então, eles influenciam os pensamentos e ações mesmo efetivamente, né? Eles nos dirigem, perguntam aí a 459. Sobre esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, e pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então, em verdade, a gente pensa que é tudo nosso.
Sim, a gente tem como atribuição, como força motriz, nosso pensamento, nosso livre-arbítrio. Nós é que vamos atrair a eles. Mas se nós estivermos pensando no mal, vibrando no mal, não fazendo bem, né, se deixando levar pela tristeza, pela dificuldade, pelo pessimismo, a gente vai dar brecha para entrar na nossa casa aqueles espíritos que se afinizam com isso. Daí eles vão passar até nos dirigir. É isso que ele quer dizer, né? Temos pensamentos que nos são próprios, de 460, e outros que nos são sugeridos. Sim, ele coloca que sim, né? Isso a gente se para para pensar. Tiver aquele desenho que tinha do Tom e Jerry, como ficava lá o Tom, assim, né? Na hora que ia fazer um mal, uma coisa ruim para o Jerry, e o Jerry também ao contrário, né? Com o Tom, vinha assim, e o Pato Donald também tinha muito isso, vinha assim aquele diabinho e vinha um anjinho, e ficava um fazendo uma coisa, fazendo uma coisa, ele ficava assim, ele gostava do que um falava e ia atrás do outro, o outro ficava, praticamente anulava, sumia, né? Então, a vossa alma é um espírito que pensa, então é o atributo do espírito, sentir, amar, a vontade, pensar, principalmente. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo. Tu para pensar como até meditação é importante nisso, para a gente dar aquela limpada dos pensamentos, a gente pensar, a gente sair daquela coisa. Parece que a gente é uma antena, muitas vezes, nesse mundo tão agitado, com rede social, com filme, com série, com jornal, com informação, com Twitter, com Facebook. A gente, às vezes, não consegue nem parar para ler um livro mais, né? Ou para conversar com um familiar da forma como a gente conversava antigamente, no século passado, vamos dizer assim, que você tem 51, né? Então, o que acontece? E a gente vê que a gente vê assim, os pensamentos, fica, às vezes a gente pensa, eu estou pensando ao mesmo tempo numa situação do trabalho, eu estou pensando num familiar, eu estou pensando numa dificuldade minha, eu estou pensando numa coisa do passado, em alguma coisa que eu preciso resolver, num trabalho presente, tem bem tudo ao mesmo tempo. Às vezes uma sugestão, não faz isso agora não, vai, tem que fazer. Não fala isso para essa pessoa não, vai, fala, fala isso daí. Então, esses pensamentos vão chegando ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, às vezes, e com frequência muitos contrários aos outros, como a gente ilustrou aqui no exemplo. Pois bem, diz o Espírito, há sempre pensamentos vossos, e às vezes é aquele primeiro impulso, né? E nossos, deles espíritos, eu que deixa na incerteza, porque tem de vós duas ideias que se combatem. Aí vem, então, já que deu essa resposta, Kardec pergunta, como é que eu vou distinguir o pensamento que é meu e que não é meu, o que me é sugerido? E os espíritos respondem. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Então parece que tem aquela vozinha interior, como uma voz falando, né? Não é você que está elucubrando aquilo, né? Isso já acontece com você, já comigo muitas vezes. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. Eu não devia fazer isso, mas a gente já fazia, faz que não vai ter problema, né? De resto, não há para vós grande interesse em estabelecer essa distinção. Por quê? Porque a gente tem que agir com responsabilidade, com livre-arbítrio. Se a gente soubesse distinguir certinho, tudinho, a gente não ia ter responsabilidade sobre nossas próprias ações. Às vezes, isso não é meu, isso é do outro, né? Ia culpar o outro. Ia ser uma muleta, ia ser uma escusa, né? O jurista gosta muito de dizer assim, escusas, né? Que é uma desculpa. Me desculpe por isso, aquilo, né? Os advogados, né? Então, parar de usar escusas, parar de usar muletas. A gente tem que fazer voluntariamente. Se a gente toma um mau caminho, tem que tomar responsabilidade por aquilo, porque a gente se afinizou com aquilo. Tá? Assim como a gente quer ter o mérito por ter feito o bem, fui eu que fiz, né? A gente tem que ter também a responsabilidade por ter tomado aquela decisão, não é? Ainda que a gente se afinize com espíritos que vão estar lá inspirando, potencializando aquela dificuldade, mas é nossa responsabilidade, porque nós é que estamos chamando eles, né? Então o homem age mais livremente, né? Se decide pelo bem ou até mesmo pelo mal, em relação a não ter essa distinção absoluta do que é dele e do que não é em relação ao pensamento. Aí a 462, os homens inteligentes e de gênio, então aqueles que são inteligentes, que fazem inventos, criações, empreendimentos sensacionais, resolvem questões difíceis, sejam eles inventores, cientistas, engenheiros, médicos, até mesmo juristas, advogados, professores, também às vezes o homem inteligente dentro do seu dia a dia, ou artista também, muitos artistas,
eles aurem essas ideias de dentro de si mesmos, às vezes também um político, um religioso também, um filósofo, eles já aurem essas ideias dentro. Então, Einstein tirou aquilo dentro dele próprio, vamos dizer assim também, um, um Sócrates, ou ainda até um Santos Dumont, que inventou o avião, né? Algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, que o espírito está determinado a fazer e realizar alguma coisa naquela encarnação. Ele trabalha para isso, ele estuda, como o Santos Dumont, a gente vê a história de Santos Dumont desde novo lá, querendo, né, realizar alguma coisa, estudando, né, tendo também, né, um planejamento reencarnatório que possibilitou também meios para isso. Porém, frequentemente, elas são sugeridas também por outros espíritos. A gente vê na própria história de Santos Dumont, o Ícaro Redimido, né, o livro lá do Robson Pinheiro, né, que mostra que ele foi secundado também por uma legião de espíritos comandada pelo nosso Leonardo da Vinci, que já vinha há muito tempo tentando desenvolver uma máquina voadora. E a gente tem também outra encarnação do próprio Santos Dumont contada nesse livro, como um baloeiro importante que foi, né? E lá o padre voador até, né? Bartolomeu, né? Que realiza ali inventos com balões, né? Muito antes de Santos Dumont, acho que é século XVIII, né? Então, o que esses espíritos eles veem que aquele é capaz de fazer aquilo, eles vão secundando ele, ajudando. Poxa, vamos desenvolver. E não só no Santos Dumont, nos irmãos White, nos outros lá franceses, nos outros. Vamos desenvolver essa ideia entre eles. Por isso que eu vejo que às vezes o invento ele vem muitas vezes de forma coletiva, ainda que um tome uma primazia, ou tome a frente de ter inventado, de repente ter descoberto aquilo antes do outro, ou ter maior primazia, mas aquilo é depositado entre aqueles que estão afinizados com aquela ideia, a chamada musa inspiradora. Então, aqueles que se julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando não encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É a musa, né? É uma evocação que esses espíritos encarnados de gênio têm para essas musas, esses espíritos inspiradores, sem disso suspeitarem. Então, vem Kardec, se fosse útil também distinguirmos claramente nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus não teria dado o meio, como nos dá de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é melhor que assim seja. Está tudo na sabedoria e providência divina, né? Então, é um mundo nosso, é um mundo adequado, um mundo de expiações de provas, que a gente tem muita ainda dificuldade, a gente está no aprendizado ainda para consolidar a moral e o bem em nós, já que a inteligência vem até se desenvolvendo bem rapidamente. É bom que os espíritos fiquem visíveis a nós nesse sentido de influenciação. Nos mundos superiores já não, isso aí já vai sendo uma coisa mais normal. Até mesmo a infância é diminuída, a morte é encarada de outra forma, porque já se compreende que a vida espiritual existe de fato, é pré-existente à vida material e é mais importante e a principal em relação à vida corporal. 463. Dizem algumas vezes que o primeiro impulso, que ele está trabalhando lá desde o começo aí desse tópico, é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mal. Ele vem da gente, ele está no mundo de expiações de prova, nós não somos espíritos perfeitos, conforme então a natureza do espírito encarnado. Se estiver lá nos mundos superiores, mundos felizes e ditosos, vai ser outra história, né? É sempre bom, é o que ele diz na ressalva, naquele que escuta as boas inspirações. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Isso aí eu acho que é um pouco da lógica, né? Vamos estudar a coisa, como diz a resposta do espírito. Os bons espíritos só vão aconselhar o bem, basta você ver o que está sendo aconselhado, a essência do pensamento. E a 469 e 470 também vai trabalhar essa questão, tá, gente? Faz até uma remissão aí a 469 e 470 da 464. Cabe a vós distinguir. Então, nós que vamos ser o julgador dessa questão, que nós que nos afinizamos, nós que estamos desenvolvendo com o nosso livre-arbítrio o caminho que a gente quer tomar. Com que objetivo de espíritos imperfeitos, 465, nos impulsionam para o mal? Aí é aquilo que a gente falou. Por que eles fazem isso? Lá atrás a gente chegou a perguntar. Para vos sofrer como eles. Então estão em sofrimento. E quem faz o mal está se desviando do bem, a lei divina natural, que a gente vai estudar depois na parte terceira, inclusive do livro de Espírito. É todo aquele que se desvia da lei divina natural,
Aquela que nos traz a felicidade vai ser infeliz, vai ter dificuldade, vai ter que caminhar, vai ter que ter provas, expiações para se reparar com a lei educativa. Ela não pune, ela não castiga. Vimos isso até no encontro de carnaval esse ano com os patrocinadores da reencarnação, inclusive, né, que estão ali para nos suportar, nos ajudar, nos amparar, nos levar à felicidade. Entre eles é a lei divina natural, né? Assim como os amigos espirituais nos lembram todo o tempo sobre ela. Né? Assim como nós também temos a nossa própria consciência íntima nos impulsionando, que a gente se prepara para encarnar. E a justiça divina como balizador disso tudo, porque Deus não é cruel, Deus não é injusto, Deus não faz ninguém para ser mal, ser infeliz, não. Nós temos uma caminhada. Mas esses espíritos que estão sofrendo estão vendo assim, se eu estou sofrendo, também quero que ele sofra. É como a grama do outro é mais verde que a minha, não vai ser não, vou jogar ali uma palha naquela grama. Daquele sentimento que ainda graça nesse tipo de natureza espiritual ainda vibrando no mal, na inferioridade. Isso diminui os sofrimentos desses espíritos? Não, óbvio que não, né? Mas eles o fazem por inveja de ver seres mais felizes. É como se fosse assim, já que eu estou infeliz, que tenha mais gente infeliz aqui comigo, né? Que vai ficar igual o negócio. Parece que eu vou ficar menos infeliz porque tem alguém que está mais infeliz do que eu. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é. Isso é até uma questão de lógica. De que natureza é o sofrimento que querem infligir? Os que resultam de estar em uma ordem inferior e afastado de Deus. E aí a gente já está se dirigindo para o final, 466 até 472, ele vai começar a explorar esse tema também, da questão. E a 466 é ligada a 470, tá? A gente pode fazer ela como uma só. Por que Deus permite que espíritos nos exercitem ao mal? Pergunta 466. E na 470, esses espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza do bem, que é algo que já vai ser falado na 466, por isso que ele traz isso de novo. Receberam a missão de fazê-lo, e se é uma missão que cumprem, têm responsabilidade por isso, então são duas perguntas. Por que Deus permite isso, né? Que esses espíritos nos induzam ao mal, e se eles têm uma missão de fazer, se eles vão ter responsabilidade sobre isso. Ora, na 466, eles vão dizer que os espíritos imperfeitos estão na imperfeição, no mal. Né? Escala espírita, lá da 100, 101 em diante, a 101 espíritos imperfeitos, são aqueles levianos, aqueles pseudo-sábios, aqueles maléficos, né? Que vão fazer o mal, que vão nos induzir ao mal, ou as pequenas zomberias, né? da vida. São instrumentos destinados a experimentar a fé, então a provar nossa fé e constância dos homens do bem. Ah, então foi Deus que mandou. Não, não foi Deus que mandou. Eles estão ali por quê? É o livre-arbítrio deles, estão se afinizando com aquilo. Então, eles já existem por si só, fazendo aquilo ali por sua própria vontade. Mas nós estamos junto a eles por necessidade, para testar nossa fé, nos provarmos no valor do bem. Então, tu, como espírito, deves prosseguir na ciência do infinito. É por isso que passa pelas provas do mal para chegares ao bem. Diz a resposta para a gente. Nossa missão é colocar no bom caminho. E essas más influências, quando agem sobre ti, é que tu que as atrai pelo desejo do mal. Então, nós que estamos já atraindo elas, né? Pois os espíritos inferiores vêm ajudar-nos no mal, a vontade de cometê-lo, quando desejas o mal. Pois bem, se fores inclinado ao assassínio, você terá uma nuvem de espíritos que estão inclinados a essa situação também, que vão manter esse pensamento em você. Outros te tentarão influenciar para o bem, o que faz com que a balança se reequilibre e te deixe senhor dos teus atos. Igual aquela figura do desenho animado do Pato Donald lá com o bem e o mal, o anjinho, né, e o demônio. Então são afinidades e livre-arbítrios que vão estar exercendo um papel importantíssimo nessa questão, nessas duas questões especialmente. Estamos imersos num mundo de expiação de provas. Então, espíritos inferiores estão ali nos rodeando, estão nos exercitando, nos fazendo provar, por isso que a expiação de prova, a nossa constância no bem. Porque eles estão naquela situação, eles vão ser um dia retirados daquela situação, vão, por vontade própria, por também impulso, né? Por compulsoriedade, algumas vezes, alguns que estão só no mal e não querem sair daquilo ali, mas tem a reencarnação para o aprendizado deles também. Então, aí a 4770 vem dizer que não é uma missão que Deus dá. Não, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando faz, é por sua própria vontade, né? E
Deus não constrange eles, estão naquele momento, respeito, depois eles vão sair daquilo ali pela necessidade, aprendizado, a dificuldade que eles vão causar a eles próprios. Por conseguinte, vão sofrer consequências disso. Deus pode permitir fazer isto para vos experimentar, mas não ordena que os faça, cabendo a vós repelir. E a gente é que atrai aquela influência mal, né? Aquela influência ruim. O mal vem a gente não porque o Deus mandou, mas porque a gente atraiu pela nossa própria afinidade, o nosso pensamento que vibrou naquela situação. Então, é muito importante a gente lembrar até da passagem bíblica. É preciso que haja escândalo, porque o mundo é de expiação de provas, mas já é de quem trouxer o escândalo, que é exatamente isso que ele está dizendo ali, eles vão responder por isso, e a lei de ação e reação. Então é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós, como diz o comentário de Kardec na 466. Então, qual que é a solução? Pode ter alguma solução? Vamos pensar, né? Que a gente fala, né? Orar. Vamos orar. É uma delas muito importante. Vigiai e orai. Ou orai e vigiai. Né? E podemos, então, nos libertar dessa influência do Espírito? Sim. Eles só vão se apegar àqueles que o chamam, diz a 467, através de seus desejos, atai pelos seus pensamentos. Não há arrastamento irresistível. O pensamento ele é criador, já diz Leon Denis. Né? A gente estudou isso até no quinto encontro espírita do Livro dos Espíritos da Casa do Caminho. Né? Não sei se foi o 30º, acho que foi o 35º ou 36º do Leon Denis. Então, há espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem que renuncia às suas tentativas. O que queres que façam? Eles não vão ficar batendo murro em pedra, né? Água em pedra dura, né? Que é nesse não tanto bate quanto fura, não. Não vão dar murro em ponta de faca, melhor dizendo. Quando nada a fazer, recuam. Todavia, aguardam um momento favorável com um gato espreito o rato. Uma nesgazinha da gente, se deu mole, eles vão se apropriar daquilo ali. Então, é importante sempre vigiar, né? E fazer o bem. Fazendo o bem, a gente vai repelir o mal. Vamos pagar o mal com o bem. Como diz na 469, a chave e a solução para neutralizar essa influência de mal de espírito está em colocar toda a confiança em Deus, orar, vigiar, fazer o bem. Desconfiar das sugestões dos espíritos que suscitam em vós maus pensamentos, sopram a discórdia, exercitam más paixões. Desconfiar principalmente daqueles que exaltam o quê? O principal combustível para isso, o orgulho, que é uma das grandes dificuldades do homem no mundo de expiações de provas. Que pega por esse ponto fraco, eis que Jesus nos ensina na nossa oração dominical, que é o Pai Nosso, né? Senhor, não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Então, é muito importante essa passagem para a gente aprender isso para a nossa vida prática, né? E não sair culpando os espíritos por tudo, né? Pela influenciação toda dos espíritos, somos nós que somos responsáveis nesse processo. Então, quando nós experimentarmos, como diz na 471, um sentimento de angústia, infelicidade, né? Insatisfação interior, sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física, quase sempre é um efeito das comunicações, dessa ligação que fazemos na nossa telepatia mental, na nossa tela mental, na nossa web, vamos dizer assim, com os espíritos, né? Que inconscientemente que estabelecemos com eles até durante o sono. Então é muito importante se preparar para o sono. Não vai ver aquele filme difícil, aquela série difícil, de terror, de uma coisa difícil, ou ler alguma coisa difícil. Vamos parar, vamos fazer nossa oração, nos preparar para dormir num horário também adequado. Como diz o Dr. Herman, né? Vou passar 11 horas, vou passar 10 horas, 11 horas para a gente levar vocês para o estudo, e muitas vezes a gente está dormindo muito mais tarde daquilo, né? Então, lembrar da emancipação da alma, né? A moral vai influir nesse estado da emancipação da alma, como já demos em aulas passadas aqui no nosso sábado, né? E, finalmente, a 472, os espíritos que querem nos exercitar ao mal apenas se aproveitam dessas circunstâncias que nos achamos, ou podem criar essas circunstâncias. Então, como dissesse assim, eles vão criar essa situação. Eu, por exemplo, sou ambicioso, ele vai colocar um tesouro na minha frente para me apropriar daquilo que às vezes nem é meu, né? Ele vai criar aquilo ali, ele vai criar um acidente na minha vida, ele vai criar uma dificuldade, vai botar um ladrão ali para me assaltar naquele momento.
Não necessariamente, eles vão se aproveitar das circunstâncias, porque eles já atuam no que eles podem atuar, eles não vão atuar diretamente na matéria. Isso tem exceções que a gente vê aí, mediúnicas, que são outras histórias de materialização, etc. Mas, inconscientemente, eles vão impelir ao nosso objeto de cobiça. Então, assim, por exemplo, o homem que encontra no seu caminho uma soma de dinheiro, não foram os espíritos que colocaram esse dinheiro lá, mas eles podem dar ao homem a ideia de ir naquela direção, para encontrar aquela soma de dinheiro, ou aquela dificuldade, né? Ou aquela tentação. E então sugerem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros que sugerem o de restituir aquele dinheiro a quem perdeu, a pessoa a quem pertence. Acontece o mesmo com todas as outras tentações. Isso foi só um exemplo que ele deu. A gente pode dar para vários outros exemplos da nossa vida. E a gente queria então terminar o nosso estudo da tarde de hoje, agradecendo a todos a paciência, a compreensão e a intuição também dos bons espíritos, que possamos ter uma boa semana, semana iluminada. Dr. Herman, Meimei, Sheila, Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do culto do lar, a quem agradecemos sempre a intuição, o amparo, que possas iluminar a saúde do nosso mundo, possa iluminar os políticos também diante das tarefas difíceis que têm pela frente sempre, possa nos iluminar nas nossas tarefas do dia a dia, pequenas ou grandes, nas nossas missões como pais, como filhos, como esposos, como esposas, irmãos, e também na casa espírita, que pouco a pouco retornam várias casas também ao convívio dos seus trabalhadores, para com os assistidos, para com os evangelizantes, para com todos nós, dentro da tarefa da mediunidade também, possamos ser bons instrumentos para os bons espíritos, os espíritos diretores da nossa casa espírita, que depositam em nós toda a confiança para fazermos bem e podemos trabalhar dentro de nós também esse conceito da felicidade, do bem, do progresso do espírito, que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos terminar mais uma tarde de estudos de hoje. Graças a Deus. Obrigado, amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Uma boa semana, um bom final de semana para vocês. Tchau.